Graça e paz, queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira de estudos bíblicos nossos. Temos estudado o Catecismo Maior de Westminster, chegando hoje à pergunta de número 16, quando estudaremos a respeito da criação dos anjos. Essa que é uma curiosidade, tenho certeza, de muitos de vocês, a respeito de como os anjos foram criados, ou de como eles atuam nesse mundo, né? Me parece que nós temos maior curiosidade naquilo que a Escritura fala pouco. A gente gostaria de saber um pouco mais, né? É o caso. As Escrituras pouco falam sobre os anjos, mas aquilo que elas dizem e o que ela nos permite inferir a respeito dos anjos, nós o faremos nessa noite, ao estudar a respeito da criação dos anjos. Mas antes vamos orar ao Senhor. Agradecemos-te, Pai, pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra juntos como igreja. Pedimos agora teu auxílio para que nós possamos compreender as profundas maravilhas da tua palavra e até em assuntos assim, como a criação dos anjos, aprendermos mais a respeito do Senhor, de como podemos encontrar segurança em ti. Assim, então, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós vamos nessa noite considerar então o assunto dos anjos, o Catecismo Maior de Westminster. Pergunta de número 16, como Deus criou os anjos? E assim foi a resposta elaborada pelos teólogos de Westminster. Deus criou todos os anjos como espíritos imortais, santos, poderosos e excelentes em conhecimento, para executarem os seus mandamentos e louvarem o seu nome, todavia sujeitos à mudança. Então, o primeiro pressuposto que nós encontramos aqui é que os anjos foram criados por Deus. Eles não existem desde antes aliás, eles existem desde antes do princípio, mas eles não são eternos como o Senhor. Eles não têm uma autoexistência como Deus é autoexistente. Deus, em determinado momento reservado a si mesmo, na eternidade, Deus criou os anjos, criou todos os anjos. Então, os anjos eles são criados por Deus e nós observamos aqui as características iniciais que são concedidas aqui pelos teólogos em Westminster. Vamos considerá-las todas e algumas outras. Mas inicialmente nós reparamos aqui que eles definem os anjos como os espíritos imortais, né? Seres espirituais cuja vida dura para sempre. Nós encontramos inicialmente o relato de Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 16, de que Deus. Ai, o texto não está aparecendo. Puxa, deixa eu só rapidinho. Se eu encontro problema. Para resolver de maneira rápida aqui, hoje nós vamos considerar tantos textos bíblicos. Opa, consegui. Rapidinho. Beleza? Então, deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. O texto diz: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, quando o texto aqui fala das coisas visíveis, ele diz respeito às coisas da terra. Quando fala das invisíveis, diz respeito às coisas do céu. E assim também fica claro na referência aos principados e potestades, né? Um meio de Paulo se referir aos anjos em sua subordinação ao Deus Criador, demonstrando que sim, os anjos eles são criaturas e que eles não têm um poder ilimitado, apenas um poder que lhes é concedido a partir do próprio Deus, principados e potestades. A Escritura fala ainda sobre, e aqui nós encontramos então essa referência aos anjos como sendo espíritos, né? Invisíveis, por isso, não tendo forma corporal, e já já a gente chega nisso. Mas a Escritura também fala sobre a imortalidade dos anjos, Lucas capítulo 20, verso de número 36. Perceba que o texto não fala diretamente sobre os anjos, mas ao falar, ao mencioná-lo, nós captamos essa informação a respeito deles.
pois não podem mais morrer. E aqui o texto está dizendo com relação aos homens, né? Jesus ensina a respeito da imortalidade dos anjos, quando ele diz que no céu nós seremos imortais como eles são. O texto diz, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, os anjos eles são seres espirituais, espíritos imortais, né? Melhor dizendo. E é por isso que eles não têm corpo. O que nos traz aqui, meus irmãos, um problema, porque nós sempre lemos descrições corpóreas a respeito dos anjos. E o que explica essas descrições é que os anjos se manifestam em formas humanas, né? Em forma humana, quando Deus os envia para aparecerem aos homens. Por isso, então, eles são materializados, digamos assim, ah, em forma humana. Além disso, deixa eu retirar o texto aqui e voltar para cá. Além disso, como criaturas divinas, o texto, Deus criou os anjos em santidade, e os teólogos de Westminster destacaram isso aí, né? E aí, o- quando Judas, na sua carta, fala sobre o juízo futuro, apóstolo Judas, no verso de número 6, ele fala sobre o juízo futuro. Ele implicitamente ressalta aqui a santidade original dos anjos, quando ele diz que estão reservados para o juízo aqueles que não guardaram o estado original em que foram criados. Ou seja, aqueles que não guardaram o seu estado inicial de santidade absoluta. O texto diz: e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Contrastando com este relato, João, em Apocalipse, capítulo de número 14, verso 9, afirma que os anjos, que vê os ímpios sendo punidos diante dos anjos que não caíram, dos anjos que são santos. Olha só o texto. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, será julgado finalmente, né? Preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, menciona aqui a santidade dos anjos. E a despeito de serem criaturas menores do que Deus, os anjos também são poderosos e eles também possuem inteligência, são excelentes em conhecimento. 1 Samuel 14, 20 relaciona a inteligência humana, a, a, a inteligência exatamente humana, com a inteligência dos anjos. Deixa eu abrir aqui, 1 Samuel 14, 20. Veja só. É, não, não é 1 Samuel 14, 20. Ué, acho que eu errei aqui a referência do texto bíblico. É que é 2 Samuel? Isso mesmo. O texto diz: para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sábio é o meu Senhor. Então, aqui ele compara um homem segundo a sabedoria de um anjo de Deus para entender tudo o que se passa na Terra. Perceba que os textos nunca falam exatamente sobre os anjos, mas ao mencioná-los como exemplos em algumas ocasiões, nós encontramos informações. Isso porque a Escritura, em poucas oportunidades, focaliza os anjos. Por isso que esse também não deve ser o nosso objetivo. No estudo geral da Escritura, evidentemente que hoje, quando estudamos esse assunto, né, é diferente. Mas além dessa informação, nós encontramos uma informação curiosa na Escritura de que os anjos eles têm emoções, né? Quando o Senhor Jesus conta aquelas parábolas dos itens perdidos, né? Da dracma perdida, da ovelha perdida e depois do filho perdido, do filho pródigo, no caso, como conhecemos, o Senhor Jesus afirma que os anjos eles jubilam no céu diante da salvação do perdido. Certo? Então, essas são informações a respeito da característica dos anjos, mas o catecismo, os teólogos de Westminster também falam dos propósitos dos anjos. Eles também foram criados por Deus com propósitos bem definidos, né? Que é a glória de Deus e o cumprimento das ordens de Deus.
Começando pela glória de Deus, assim como toda a criação, os anjos eles também devem o seu louvor a Deus. O Salmo 103 destaca justamente isso, lá no finalzinho, os versos 20 e 21, quando diz assim: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, e executais as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Aqui nós encontramos as duas referências, inclusive. O louvor a Deus e a executar os mandamentos de Deus, né? Os anjos que executam as ordens, lhe obedecem a palavra, né? E que fazem a vontade de Deus, né? Mas também encontramos isso no Salmo 90, verso de número 11. O texto bíblico nos diz: quem conhece o poder da tua ira e da tua cólera. Não, verso de número. Deixa eu ver. Aumentou aqui. 91, perdão. Salmo 91, verso 11. Texto que diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Aqui encontramos também uma verdade que pode ser aplicada ao nosso coração. Parte do propósito dos anjos é a proteção dos eleitos de Deus, né? O Senhor ordena que eles guardem os seus filhos. É uma segurança para nós saber que temos aí um servo de Deus nos protegendo. A Escritura também destaca outros nomes e classes de anjos, né? Nós temos os querubins, anjos que foram designados para guardar ali a entrada do Éden e a entrada do Santíssimo Lugar, como nós temos visto no livro de Levítico, né? Então, os querubins revelam o poder, a majestade e a glória de Deus e guardam a santidade de Deus no Éden, no tabernáculo e depois no templo. A Escritura também fala sobre os serafins, né? Uma classe semelhante de anjos com relação aos querubins são os serafins. Aparecem lá em Isaías 6, quando, na visão que Isaías tem do trono de Deus. E os querubins, eles são simbolizados ali, representados na forma humana. Mas eles são como servos ao redor do trono do Rei Celestial. Eles louvam a Deus, estão sempre prontos a obedecer ao Senhor. E enquanto os querubins são poderosos, os serafins são tratados na Escritura numa espécie de nobreza angelical, né? Então, enquanto os querubins guardam a santidade de Deus, os serafins servem ao propósito de louvar a Deus e de trabalhar na reconciliação de Deus com os homens. A Escritura também menciona dois anjos nominalmente, Gabriel e Miguel. Aparentemente, irmãos, aparentemente, são anjos com alguma condição elevada, algum poder distinto dentre os demais, mas, infelizmente, como a Escritura pouco fala, nós poderíamos argumentar muito pouco a favor disso. No entanto, é uma curiosidade. Dois anjos nomeados especificamente, que aparecem aí em algumas boas ocasiões. Os crentes, eles guardam os crentes, nós vimos, né, no Salmo 91. No Salmo 34, nós também encontramos isso, o texto dizendo que eles se acampam ao redor dos que temem ao Senhor. E também guarda especificamente os pequenos. Olha só que interessante, Mateus 18, verso de número 10, o Senhor Jesus diz: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Então, a proteção dos filhos de Deus é uma das atribuições dos anjos. Justamente o que o autor aos Hebreus ratifica no verso 14 do primeiro capítulo. Ele está falando que o Senhor Jesus é superior aos anjos. E aí ele conclui dizendo: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, os anjos, eles servem aos eleitos de Deus, de alguma forma apontando o caminho. Nós encontramos isso muito bem refletido nos evangelhos. Nos evangelhos, né, o evangelista Mateus nos conta que foi um anjo que anunciou o nascimento vindouro do Senhor Jesus a José. Lucas já nos diz que foi um outro anjo que fez, ou mesmo, enfim, fez a anunciação do nascimento vindouro, Maria. Lucas depois diz que uma multidão de anjos fez a anunciação do nascimento aos pastores. Lá na frente, lá na ressurreição, nós encontramos de novo
um anjo dizendo a Maria que Jesus tinha ressuscitado, anunciando as boas novas de salvação a Maria, né, e depois aos discípulos. Então, a, a, através destes servos de Deus, nós ouvimos as boas novas de alegria para todos os povos. A mensagem de salvação e esperança para os pecadores, que é anunciada pelos anjos a nós, cumprindo com o dever que eles têm de servir aqueles que hão de herdar a salvação, né? E aí o catecismo finalmente trabalha aqui, e nós falaremos pouco disso, porque falamos bastante quando tratamos sobre a a eleição, né, a eleição dos anjos, mas ele finalmente diz que os anjos são sujeitos à mudança. Então, eles têm aí eles são criados com a possibilidade de caírem do seu estado original, do seu estado de santidade absoluta, como nós vimos, né? E então eles deixam de cumprir com os seus propósitos diante do Criador, deixam de louvar ao Criador, de servir aos eleitos de Deus e passam a fazer tudo o contrário disso, né? Nós sabemos então que nem todos os anjos permanecem nesse estado original, já vimos isso em Judas, mas segundo a Pedro, que é bem parecida com a carta de Judas, né? Também fala sobre isso, dizendo que Deus não poupa os anjos quando eles pecaram, que Deus os envia ao inferno, os entrega a abismo de trevas, né? Depois Paulo fala a Timóteo, ou antes Paulo fala a Timóteo, que o pecado de Satanás foi o orgulho, e nós sabemos que esse pecado acontece antes do princípio do mundo, da criação, e que não existe plano de redenção para os anjos. É por isso que o livro de Apocalipse anuncia finalmente, capítulo 12, verso 9, assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, Satanás, que era um anjo do Senhor, que caiu, um anjo caído do Senhor, caiu do seu estado original, para o qual não existe salvação, já foi designado para o inferno, é o que Pedro diz. E aqui existe a confirmação na visão de João, aqui em Apocalipse, de que ele foi expulso finalmente. Aquele que caiu antes da criação do mundo, que seduziu a humanidade na forma da serpente, seduzindo ali o primeiro casal, este será condenado finalmente junto com seus anjos, com seus ajudadores que também caíram do estado original. Assim, então, meus irmãos, nós estudamos aqui a respeito dos anjos do Senhor, como eles foram criados, e aqui também tentamos, de alguma forma, retirar alguns princípios para a nossa vida, tal como a segurança de saber que estes servos de Deus nos servem, anunciando boas novas de alegria, como fizeram, né, ali nos tempos do Senhor Jesus, e também nos protegendo como sua designação no serviço a Deus, tá certo? Então que Deus assim nos abençoe e nós vamos orar mais uma vez e encerrar nosso estudo nessa noite. Agradecemos-te, Senhor, pelo dia e o cuidado que o Senhor teve conosco. Agradecemos-te pela certeza de que os teus anjos nos protegem, cumprindo os teus propósitos, Senhor. Assim, louvamos ao Senhor por este plano maravilhoso. Rogamos-te ainda as tuas bênçãos para o resto da semana, pedindo que o Senhor continue a cuidar e nos sustentar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus assim os abençoe. Nós vamos nos despedir, lembrando aí da nossa dinâmica do fim de semana, né? Nós teremos aí a Noite dos Talentos, no sábado, às 18h30, depois Escola Dominical, domingo, às 9h, e o culto às 18 horas, certo? No mais, que Deus os abençoe. Nós nos vemos no fim de semana. Tchau, tchau, irmãos. Mais.